Gente, antes da gente começar, eu queria fazer duas observações. A primeira é que a gente ficasse atento à questão dos microfones, para permanecer com os microfones desligados e só ativar quando a gente for falar, porque isso atrapalha um pouco. E a segunda questão é que a gente consiga organizar a fala, né? Vamos colocando aqui no chat, cada um quando quiser falar, para ficar uma coisa organizada, pode ser? Vocês me ouviram? Ouvimos sim, estamos ouvindo. Ah, pronto. Eu detalho mais um pouquinho na estante em relação a essa questão da dinâmica, Pronto. mas primeiro, dar boa tarde, né, a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos. A gente planejou algumas sugestões assim de como organizar a dinâmica, né, da nossa atividade. E aí, a Aurea já trouxe algumas informações para a gente. A gente pensou em um formato assim para nos orientar, né, nessa atividade de hoje. E a primeira delas seria uma breve apresentação de cada uma e cada um que está aqui presente. Karina e Thaís devem conhecer alguns de vocês, mas não todos ainda. E aí a gente pensou em se apresentar, falar um pouquinho sobre nós, sobre o trabalho que cada um desenvolve, né, no projeto. E aí, depois dessa rodada de apresentações, eu vou pedir também a Jesper e Vanessa para falar um pouco sobre essas atividades à distância do Bahia Produtiva. E, na sequência, a gente abriria para as falas de Thaís e Karina, né? E, por último, a gente teria as rodadas de perguntas com os questionamentos para a gente ir trocando aí essas dúvidas a respeito dos temas que a gente vai tratar hoje, né? Que são dois temas, né, manejo de animais e também as potencialidades das oleaginosas. Eu vou começar então me apresentando, né? Eu sou Luna, faço parte da COFASP, trabalho na equipe de comunicação e dizer que para mim é muito prazeroso estar aqui hoje e participar dessa atividade. Espero que seja um momento de muitos aprendizados para todos e todos nós. Para a gente dar sequência às apresentações, eu vou pedir a Karina e Thaís, se elas puderem já se apresentar para o pessoal. E aí depois a gente vai fazendo essa roda aí girar das apresentações. Boa tarde, está me ouvindo? Sim, ouvimos. Então, eu sou Thaís. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite da COFASP e todos os parceiros. Eu estou como especialista de oleaginosas, fico aqui em Salvador, na CAR, através do projeto Bahia Produtiva. Bom, boa tarde a todos e todas. Não consigo ver todo mundo, mas eu vi pelos nomes ali, eu já identifiquei ali uns três que eu conheço. Eu me chamo Karina Cezimbra, eu sou engenheira agrônoma, sou especialista em caprinos e ovinos. Já fui criadora também. Agradeço muito a COFASP, a gente já fez alguns trabalhos juntos, algum tempo atrás. Essa turma que está aí é nova, eu não conheço, mas já fiz alguns trabalhos alguns anos atrás com a COFASP. E sei do compromisso que a COFASP tem com o semiárido e com o agricultor familiar. É isso. Estamos aqui hoje para a gente bater esse papo aí, né? Fiquei muito feliz, viu, de juntar aí oleaginosas com caprinovinocultura. Thaís é minha parceira, minha colega. Fiquei muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, eu vou aproveitar para pedir, quem puder abrir a câmera só nesse momento inicial de apresentação, para o pessoal poder ver vocês e conhecer um pouquinho de vocês também, seria legal. E aí depois, se vocês preferirem fechar, vocês fecham novamente a câmera. Então, boa tarde, gente. Acho que a maioria, acho que eu só não conheço pessoalmente a Karina. Mas os demais, a Thaís, a gente já teve a oportunidade de recebê-la num seminário aqui em Jacobina, bem legal também.
Vanessa, sou a K2 da equipe de ATE coletiva da COFASP. Eu espero que seja uma atividade bem bacana. E vão anotando as suas perguntas aí para no final a gente interagir, tirar todas as dúvidas, sair daqui com um saldo bem interessante. Valeu. Valeu. Boa tarde, gente, a todos e todas. Me chamo Jéssica, acho que todo mundo me conhece. Estou como coordenador de campo, né, da COFASP, aí no território do Piemonte. E eu espero, né, que a gente tenha um momento de atividade, né, produtiva, que a gente possa tirar nossas dúvidas aí. Nós temos duas especialistas da cá, estão convidadas, sejam bem-vindas. A gente agradece a participação de vocês. Estamos num momento, né, diferente, porque estamos tendo que adequar as nossas atividades ao momento que a gente está vivendo. Não está sendo fácil, né, essa produção toda por internet, mas é uma coisa bastante interessante, que eu sei que no final nós vamos ter aí um material bastante rico para estar disponibilizando, né, para os nossos agricultores, para os empreendimentos em geral. Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos e todas. Naijara. Boa tarde, meu nome é Najara, eu sou a CR da Associação dos Produtores de Leite de Novo Paraíso e estamos aqui, né, para contribuir e ouvir novas experiências. Eu vou chamando quem eu estou vendo aqui, viu? Marcos. Marcos, a gente não te ouve. Vou pedir para Anderson, então, ir se apresentando enquanto o Marcos resolve. Marcos, a gente não te escuta. Anderson, tá Gente, aí? vocês me escutam agora? Sim, sim. Ah, deixa eu aproveitar deixa então. Eu sou Áurea, faço parte da equipe do Bahia Produtiva, da ATE. Sou auxiliar administrativa do projeto e faço parte da COFASP aí há uma média de 4 anos, eu acho. E é isso aí, espero que a gente tenha uma boa reunião e estou à disposição aí. Boa tarde, Boa meu nome é tarde. Anderson, sou a CR da comunidade de Mulugu e Baixinha, no município de Várzea Nova. Estou lá como convênio de capino e ovinocultura, né? E eu não tive o prazer, os outros eu acho que eu já conheço, pelo menos de vista, alguns, e de comunicado e trabalho também. E só não conheço assim de perto bem a Thaís, mas a Karina eu tive o prazer de conhecer melhor em Pintadas, lá no Procamp 1, né? A gente estava lá fazendo conhecimento lá do frigorífico, conversamos sobre algumas coisas relacionadas à cadeia, né? Então, estou à disposição, tá ok? Valeu. Valdinei. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Tudo bem. Eu sou o Valdinei, sou da comunidade Fazenda Várzea Nova, no município de Jacobina. Trabalho na Associação Quilombola de Comunidade de Várzea Queimada como ACR, e desenvolvendo um projeto de oleoginose
E é isso. Qualquer coisa. Quem mais, gente? Itaísa, pode se apresentar? O Amar não se apresenta, não. Oi. Como é que abre meu microfone? Abriu já. Agora O sim. microfone está aberto, gatona, é só falar. Agora desativou. Você fechou. Tem que abrir novamente. Você clica no ícone do microfone. Agora É isso. conseguimos. Boa tarde. Boa Sou tarde. Itaí. Moro em Várzea da Roça e sou associada da Associação Licuri. Bem-vinda. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Itaísa. Quem mais? Marcos, deu certo? Não, a gente continua sem te ouvir. Cirlei está por aí? O que é isso? Ai, fala, pelo menos tá. Boa tarde. Boa Boa tarde a tarde. todos. Aqui é João Carlos Gomes. Estou nesse momento como presidente da Associação dos Produtores de Leite. E é uma honra estar aqui participando desse momento com vocês. Obrigada, seu João. Cirlei, Jandeilson. Oi, ó, Cirlei aqui. Oi. Só não estou aparecendo. Boa tarde, eu sou Cirlei, a CR da Associação do Lagedo, em Capim Grosso, na cadeia da bovinocultura de leite. Boa Estão me tarde. ouvindo? Estamos sim. Quem está faltando, gente? Zé de Jesus. Jandir não está, não. Quem está é o pai. Ah, sim. Eu sou beneficiário aqui do projeto do Licuri aqui de Vaza Queimada. Bem-vindo. Estamos te ouvindo. Quem mais para se apresentar? Ou já nos apresentamos todos? Marcos, se quiser mandar aqui pelo chat, se tiver sem áudio. Pode falar aqui pelo chat, se não tiver conseguido resolver. Será que esse problema de Marcos aí não é o fone de ouvido dele? Pode ser que sim. Ele está falando pelo chat. Eu estou conversando com ele aqui, aí ele disse que ia entrar e sair para ver se consegue, mas eu vou dar esse recadinho do fone para ver. Valmário está por aí? Valmário? Oi. Se apresenta para a galera, por favor. Boa tarde, gente. Eu sou o Mário, sou técnico do Bahia Produtiva, trabalhando pela entidade da COFASP. Estamos aí nessa luta, em casa. Valeu. Marcos colocou aqui para a gente que é o ACR da Associação dos Defensores e Produtores do Oricuri de Várzea da Roça, território Bacia do Jacuí. Bom, eu acho então que a gente pode dar sequência
caso não tenha mais nenhuma outra pessoa que tenha sinalizado para se apresentar. E aí eu vou trazer para vocês um pouco de como a gente pensou essa dinâmica seguinte, né, que envolve a questão das falas de Karina e Thaís e depois os blocos de perguntas. A gente pensou em estabelecer 20 minutos de fala, uma média mais ou menos de 20 minutos de falas para cada uma delas, e aí a gente aqui pelo chat pode ir sinalizando para solicitar, para fazer pergunta depois que elas terminarem essas falas, né? Depois eu posso até colocar essa informação aqui no chat para quem chegar depois e que não tiver acompanhado ainda essa orientação e essa proposta. Mas é uma proposta também aberta, né? Vocês também podem fazer sugestões. E aí a gente pensou em formar blocos de perguntas a partir dessa inscrição aqui pelo chat e fazendo blocos de 3 perguntas por vez. A cada bloco, 3 perguntas para elas. Tranquilo até aí? A gente então vai aproveitar para passar a fala para a Karina e Thaís, e aí eu quero saber se vocês têm preferência em quem iniciaria. Tanto faz. Então, Karina, pode iniciar? E aí depois a gente vai para a fala de Thaís? Posso sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou tentar fazer um resumo do resumo sobre a questão de manejo, né? Então, assim, eu vou começar com as coisas que eu entendo que são mais importantes. Tem muita gente que me pergunta que já quer começar a criar os animais ou já tem alguma criação e quer se adequar a um projeto. Quer fazer parte de um projeto. Por exemplo, o Procamp, né? Nosso amigo que está aí participou lá com a gente, lá em Pintadas. O Procamp é um projeto do frigorífico, não é da CA, não é meu, não é do Bem Produtivo. Ele é um projeto do frigorífico que é a CA, que nós apoiamos. Tá certo? Só que para qualquer criador, ele fazer parte de algum projeto, ele ingressar em algum projeto, ele tem que ter a base, né? Ele tem que ter o lastro para poder ele conseguir ingressar. Quantidade. Segundo dele, sanidade, limpeza, né? Cuidado para não ter doenças. A maioria dos produtores que a gente conhece, 90%, eles não fazem a prevenção. A prevenção, ela custa barato e você vai gastar muito menos tempo tratando de um animal. Então, isso tudo faz parte do item sanidade. O terceiro item é a questão da genética, né? E por que eu coloquei em terceiro item a genética? Porque de nada vai adiantar vocês comprarem animais de raça, animal com documento, né, que são animais caros, vai no leilão, vai numa exposição, compra aqueles animais, né, de pista, né, e aí traz esse animal para a comunidade, para a propriedade, e não oferta para ele o mesmo conforto que ele tinha na origem dele, né? Qual é o conforto? Comida e limpeza. Então, de nada vai adiantar fazer o investimento, né, em genética se você não dá condições desse animal externar o potencial dele, o potencial genético. Mas mas os meus animais são todos SRD. O que é SRD? Sem raça definida. E eu quero fazer parte de um programa, né, de engorda, um programa de produção de borrego precoce, né, onde eu vou procriar, onde eu vou botar esses animais para gerarem filhos e vou, né, adiantar o abate, vou produzir animais precoces para o abate. O que é animal precoce para o abate? Eu mando esse animal para o abate com 5, 6 meses, 10 meses, né? Então, isso aí é a questão da precocidade. E os meus animais são todos SRD. Eu posso fazer parte de um programa desse? Pode. Com certeza pode. Né? Então, não tem nenhum problema. Agora, você tem que dar, né? Você tem que ofertar aquele conforto que eu falei, para que esse animal possa externar, né? Possa
mostrar o potencial dele, né? E o conforto é comida em quantidade e em qualidade, né? E limpeza. Todo animal, aliás, todo ser vivo, assim como nós, né? Nós precisamos ingerir quantidades razoáveis de energia e de proteína. A energia, ela está presente muito naqueles alimentos que possuem óleo, né? Alimentos que possuem amido, né? Milho, sorgo, além de proteicos, também são energéticos, né? Então, os animais precisam ingerir essa quantidade de energia. Para que serve a energia? Para que os órgãos deles funcionem, para que eles consigam se locomover, para que eles façam a monta, para que eles tenham um apetite sexual, para que eles, né, tenham visão, para que eles possam fazer todo o movimento de mandíbula, de articulação, né? Então, para isso que serve a energia, por isso que é importante. O animal sem energia fica um animal parado. O animal parado, ele não come, não se locomove. Se ele não come, a tendência é o quê? Adoecer. E se adoece, é prejuízo ou vira um óbito, né? Que nada mais é do que um prejuízo também. O outro elemento que eu falei é a proteína. Né? A proteína, ela está presente também em diversos alimentos. Né? Os diversos grãos, as raízes, né? Muita parte aérea de planta, né? Um alimento extremamente proteico, né? E que a gente ainda vê as pessoas cortando essa planta, jogando fora, queimando, é a maniçoba, ou também conhecida como mandioca brava. A parte aérea dessa planta fenada, ela é rica em proteína, né? O próprio licuri é uma oleaginosa, ela fornece o quê? Energia, muita energia, mas também tem um teor de proteína extremamente alto. Né? Existem alguns trabalhos já feitos pela universidade que demonstram isso. A proteína, quando o animal ingere proteína, ela se transforma em quê? Em carne e em leite. Né? Que são os dois produtos básicos que a gente espera do rebanho. Né? Ou é a carne ou é o leite. Né? Mas a minha criação é para corte. Eu preciso de leite? Precisa. Você tem que ter boas matrizes, né? Boas mães, para que seus borregos, né, sejam borregos saudáveis, que ganhem peso rapidamente. Então, tudo isso depende da mãe, né? Todo um começo. Os produtores que produzem animais precoces para abate, esses produtores começam a fazer esse borrego, como a gente costuma dizer, a trabalhar esse borrego para que ele seja abatido precocemente na barriga da mãe. Né? Então, eles começam a engorda, eles não esperam nascer para que ele comece a fazer o processo de engorda, ele engorda na barriga da mãe. Então, você tem que ter todo um tratamento com a mãe, com a matriz, né, para que ela tenha essa possibilidade de gerar filhos saudáveis, né, filhos que ganhem peso rapidamente. Tá certo? E a genética é aquilo que eu falei, né? Não vai adiantar você comprar genética, você investir, gastar dinheiro com genética, se você não tem a condição de ofertar, né, o conforto para que esse animal possa expor, né, o potencial dele. Tá certo? A questão da sanidade, né? Então, a limpeza, ela está diretamente ligada à presença ou não de patógenos. Verminose, né, vírus, bactérias, tudo está atrelado à questão da higiene. Então, a melhor forma e a mais barata, né, talvez seja assim, talvez a mais trabalhosa, mas eu acho que é melhor a gente ter trabalho do que a gente ter custo, é a prevenção. E como é que a gente faz a prevenção de doenças na propriedade? Primeira coisa é aquela, eu vou fechar a porteira, a doença não vai entrar? Não. Primeira coisa é, os animais, eles precisam ter uma casa, né? Precisam ter um local. Para que esse local? Para que eles possam dormir abrigados, né? Para que você possa manejá-los de uma forma mais satisfatória. Aplicação de um medicamento, né? Olhar aquele animal, aquele ditado bem antigo que a gente sempre ouve, quem engorda o boi é o olho do dono, né? Quem engorda a cabra, a ovelha, o carneiro ou o bode é o olho do dono. Então, o aprisco é um local onde você vai poder conter o seu rebanho,
né? E você observar, olhar, né? Às vezes um animal está mancando, né? E você não trata. É uma coisa boba, um espinho, acontece, é muito comum, né? Mas se você não tratar, se você não tirar, não queimar, não colocar um medicamento naquele local, aquilo, ele pisando, vai machucando, o espinho vai entrando cada vez mais, aquilo vai virar um edema, né? Aquilo pode virar uma ferida, e aí, né, o custo é maior. A ferida é uma porta aberta para a entrada de patógenos. Essa ferida já fica ali aberta, já entra, o animal pisa nas fezes, pisa no chão contaminado, já entra uma bactéria, entra um vírus, pronto, né? E aí você pode perder, pode ser o seu reprodutor, aquele que custou caro, aquele que você investiu, né? E pode ser uma matriz muito boa, pode ser um borrego, e você ter o prejuízo, né? Então, a melhor forma é, o aprisco tem que ser varrido. Quantas vezes eu tenho que varrer o meu aprisco? Depende da quantidade de animais que você tenha, depende do tempo de confinamento que esse animal está preso, né? Porque o animal ali preso, ele defeca e urina, né? Urina e fezes são dejetos, né? Toda verminose que o animal tiver sai nas fezes. E ela fica ali esperando uma oportunidade para poder, né, ocupar um outro organismo e continuar o ciclo de vida dela. Nenhuma verminose vive fora de um organismo vivo, nenhuma. Então, elas precisam estar, né, sempre ali na espera de um outro organismo. Tá certo? Então, isso é importante. Varreu o aprisco, limpou, essas fezes você vai fazer o quê? Você vai colocar para curtir. Então, você vai juntar em pequenos montes, né? Que a gente chama de medas, tá certo? Não aplica diretamente no capim, porque essas fezes com muita urina, ela vai queimar o seu capim, porque ela está rica em ureia, né? E aí ela vai acabar queimando o seu capim, acidificando o seu solo, né? Então, não é legal. O ideal é o quê? Curtir, né? Depois de curtido, você vai fazer o quê? Colocar na sua roça de palma, colocar na sua capineira, né? Ou até na caatinga mesmo, né? Na área de preservação que você tem. Nunca vender, nunca vendam. Sabe por quê? Porque quando você vende, além de você não apurar um dinheiro satisfatório, você está esvaziando o seu solo. O que é o solo da gente? O solo é como se fosse um recipiente, né? Um recipiente. E ali dentro ele tem níveis de nutrientes. Esses nutrientes é o alimento da planta, do capim, da caatinga, da forrageira, né? A planta come pela raiz. A boca da planta é a raiz. Então, aí essa planta vai alimentar o seu rebanho. O rebanho alimentado come aquilo ali é transformado em fezes. Sai as fezes. Quando você vende o esterco, então você está tirando do seu solo e jogando para fora. Então, a tendência é que esse solo cada vez fique mais pobre, cada vez produza menos, né? E, consequentemente, você vai cada vez ter um rebanho mais enfraquecido. Tá bom? Então, o ideal é que esse esterco volte para a sua propriedade. Tá certo, pessoal? Então, essa questão de sanidade é muito importante, né? A questão do esterco é muito importante. Uma outra coisa também importante de sanidade é quando a gente compra um animal, né? Quando a gente compra um animal de uma propriedade, né? E traz ele para a nossa propriedade, é importante que esse animal ele permaneça por um período de quarentena. Antigamente eu perguntava o que era quarentena e muita gente ficava sem saber, mas eu acho que hoje, com o Covid, a maioria já sabe o que é quarentena, né? Na verdade, a quarentena são 40 dias, mas nós estamos passando por uma quarentena de 14, quando você apresenta algum sintoma. Então, a quarentena não necessariamente tem que ser de 40 dias, né? Mas, assim, um período em que você possa observar, né, se aquele animal vai manifestar algum tipo de doença. Você comprou um animal de uma propriedade que você conhece, você sabe como é o manejo, né? Uma pessoa muito próxima a você. Então, você sabe como é, você conhece, né? Você não precisa ter tanta preocupação. Mas você foi de uma feira, né? Você foi numa exposição, você não conhece a origem daquele animal ou daquele rebanho. Então, o ideal é que quando você traga ele para a sua propriedade, você deixa ele de quarentena. Quer ver uma coisa importante? Todo mundo já ouviu falar em linfadenite caseosa, também conhecida como caroço, mal do caroço, né?
que são aquelas pústulas que nascem geralmente na pá do pescoço, né? Ou atrás, né? Atrás do animal. Sempre aparece. Ela também aparece internamente. Fígado, rim, pulmão, sempre tem. Quando a gente abate o animal, que a gente abre a carcaça, a gente enxerga lá aquelas bolsas, né? Aquelas bolas de pus. Ok? Tudo que tiver pus tem bactéria. Qualquer coisa que tiver pus, aquele pus é um aglomerado de bactérias. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso. E muitas vezes, quando você vai comprar um animal, você olha, ele está todo lisinho. Não tem nenhuma, né? Você apalpa direitinho, examina, ele está lisinho, não tem nenhum caroço. Aí você coloca esse animal no carro, transporta para a sua propriedade. Chega lá, você deixa ele lá, com 2 dias aparece o caroço. O que foi isso? O estresse, a movimentação. Por isso que nos projetos da gente, quando a gente fala assim, muita comunidade que pediu reprodutor, a gente fala assim, o reprodutor ele tem que ficar parado. Você tem que levar para ele os lotes de fêmea e não levar o reprodutor para as fêmeas. Por quê? Porque esse trânsito, essa movimentação, isso estressa demais o animal. O animal estressado, ele vai se alimentar menos, vai beber menos, consequentemente pode ficar doente, né? E muitas doenças, elas são, né, ele apresenta, né, após esse momento de estresse. Então, é importante essa questão da quarentena, né? Então, a gente comprou, é bom que sempre tem um local para você deixar ele lá, guardadinho, né? Outra coisa, quando a gente transporta animal, mexe muito com o animal, quando chega, quer logo dar água, quer logo dar comida, né? Dá muita comida em grão, não pode. Muito grão, o animal tem que ter um balanceamento, tem que ter o volumoso, né? Que são as gramíneas, né? Os capins, e tem que ter os grãos. É um balanceamento. Se você der muito grão para o animal, ele pode ter um probleminha chamado tipanismo. É bem comum isso, né? Que nada mais é do que um animal com gases, né? Isso pode levar a óbito também, tá certo? Então, são alguns pontos, né, que a gente percebe que são bem recorrentes, né? É bem comum a gente ver isso acontecer em campo e que são importantes, né, para evitar a perda de animais na propriedade. Então, essa questão de olhar o rebanho isso é muito importante, né? Porque você detecta no início algum problema, né? Outra coisa, muito comum, os animais jovens, eles terem diarreia. É tão comum que tem gente que acha que é normal o animal ter diarreia. Não, não é. A diarreia, para a diarreia do início de vida, é diferente. Início de vida, o animal tem diarreia porque ele só come leite, ele só está tomando leite. Então, ele não tem alimento sólido para formar o bolo, né? Para formar o bolo fecal e as fezes serem mais consistentes. Mas depois de um tempo, né? 5 dias, 6, uma semana, ele já pode... tem uma prática que a gente utiliza muito, que é o creep feeding. Nada mais é do que você começar a fornecer, né, precocemente alimento sólido para o borrego, para que ele esqueça o leite, né, e ganhe peso mais rápido, né? Isso é uma das premissas do Procamp, né, desse projeto. É você alimentar o animal precocemente, né, para que ele, com alimento sólido, para que ele ganhe peso mais rápido, se desenvolva mais rápido, né, e vá para o abate também mais rápido. Então, a gente corta algumas etapas aí, né, encurta a fase de aleitamento. Outra coisa importante, a matriz, ela está gestante, né? A matriz, ela tem 5 meses de gestação, tá certo? Então, o terço final são 150 dias. O terço final, que são os últimos 50 dias, é a fase mais importante. É a mais importante. Por quê? Porque é a fase que está acontecendo a terminação do filho, né? Está ali começando a fechar aquele feto, né? Então, é uma fase que tem que se evitar trompaço, tem que evitar muito estresse, ela tem que ter alimento, né, em quantidade, à vontade, ela tem que ter água limpa, fresca, ela tem que ter sombra. Para quê? Para que ela possa ter um parto tranquilo. Qual é a vantagem do animal ter um parto tranquilo? Você não vai ter prejuízo, você não vai ter dor de cabeça, você não vai sofrer com isso também, né? Porque
quando a gente gosta dos animais, a gente acaba sofrendo junto com eles. Então, toda a preparação antes, né? As chances desse borrego nascer vivo são grandes, né? Quando você dá esse conforto para essa matriz, né? Então, é importante que tenha esse cuidado no terço final, que são os últimos 50 dias de gestação. Ok? Deixa eu ver o que mais que é importante. Bom, então, assim, a questão do Procamp eu vou falar bem rapidinho, porque eu acho que deve ter alguém que está curioso e vai perguntar. Como eu falei, é um programa da cooperativa, né, da Coap, né, que trabalha lá em Pintadas, junto com a Frig Bahia, e nós damos apoio a eles, né? A gente entende que é um projeto interessante, é uma coisa inovadora, e a gente está dando apoio a eles, né? Então, basicamente, eles têm uma formulação de ração, né, que alimenta os borregos, eles preparam a matriz para... Foi aquilo que eu falei, eles começam a engordar o animal na barriga da mãe. Então, eles preparam essa matriz para que ela gere um filho que possa ser abatido precocemente. Hoje, eles estão aceitando como precoce o animal até 11 meses. 11 meses. Né? Então, eles estão aceitando aí esse animal. O animal, ele está aí com... Ele é abatido, né, com 40 a 42 quilos, 45 quilos, né, a depender do manejo do alimento que eles estão ofertando. Tá bom? Então, eu acho que era isso. Eu tentei fazer um resumo de uma coisa bem... do que eu achei que era mais importante, mas eu acho que nas perguntas que a gente vai... que vai aparecer mais algum assunto, alguma coisa, tá bom? E aí, vocês vão me lembrando aí das coisas que ficaram faltando. Ok, pessoal? Valeu, Karina. Parabéns aí pela apresentação. Então, eu vou iniciar aqui falando... Estão me ouvindo direito? Então, eu vou iniciar aqui, né, falando um pouco das oleaginosas, especificamente do licuri, que na apresentação eu já identifiquei aí algumas entidades que foram contempladas neste edital do Bahia Produtiva, né, que foi o edital 9. Então, eu vou falar de licuri para vocês que entendem muito mais de licuri até do que eu, porque nasceram aí, foram criados, né, com este vegetal. Então, licuri, ela é uma palmeira, né, bem adaptada nesta região aí do semiárido, né, gosta de regiões secas, né, da caatinga, e possui um grande potencial alimentício, ornamental e forrageiro. Falar um pouquinho agora das potencialidades. Então, representa uma fonte de renda para a população, né? E do licuri se aproveita tudo, né? Da folha, a amêndoa, então tudo se aproveita, né? Das folhas, as mulheres trabalham muito com artesanato, né? Fazendo ali bolsas, sacolas, confeccionando chapéus e até vassouras. Já cheguei em regiões que algumas me apresentaram bolsas, né, confeccionadas com as folhas do licuri. Então, a amêndoa, que é o produto, acredito que mais valioso, né, desta palmeira, ela é consumida tanto in natura, né, sendo também utilizada para a fabricação de alimentos, como cocadas, né? Tem mulheres aí da região que fazem muito bem o pão do licuri, né? Licores, né? Tem a cerveja do licuri, leite do licuri e, por fim, o óleo, né? O óleo que ele é muito utilizado na nossa culinária, principalmente aqui na Bahia, mas que ultimamente alguns chefes de cozinha estão comprando esse óleo, né, e levando para todo o nosso Brasil, para os restaurantes, para estar fazendo a comida, né, com este óleo do licuri.
Nós temos uma cooperativa, que é a COPES, fica próximo aí de vocês, Capim Grosso, acredito que muitos aí conhecem, né? E que fez uma parceria bem legal com uma empresa grande de cosméticos. Olha o que eu estou falando, né? O Licuri, já falei de alimentos, já estou falando de cosméticos, e a L'Occitane, que é uma grande empresa, né, mundial, porque é uma empresa francesa de cosméticos, está comprando o Licuri da cooperativa para estar fazendo o quê? O hidratante corporal com o óleo do Licuri. Então, compra, né, da cooperativa a amêndoa, né, com preço bem barato, transforma esse óleo em um hidratante sendo vendido muito caro, né, sendo que vocês têm esse potencial para estar também fazendo, né, e aprimorando todas essas atividades que são feitas com a própria amêndoa do licuri. Então, o licuri ele é considerado o melhor óleo brasileiro para a produção de sabão. Então, uma outra potencialidade aí do licuri, né? Que o sabão, existe uma fábrica, se eu não me engano, em Senhor do Bonfim, que compra o licuri e transforma este sabão, né? Sabão fino, sabão de barra e assim por diante, né? Do resíduo ele é obtido com a extração do óleo, origina-se a torta, que agora eu vou entrar mais aí no detalhe que Karina falou, né? Esta torta, ela pode ser alimento para os animais, tanto de corte quanto os leiteiros. E também algumas aves, né? A gente sabe que a arara azul, ela se alimenta, né, desta palmeira. Algumas aves, como também a galinha, né, estão sendo alimentadas pelo licuri. Então, o licuri, a amêndoa, ela tem de 55% a 61%, né, de proteínas, bastante alto, como a Karina tinha dito anteriormente, né? Isso são estudos de várias universidades, inclusive da Embrapa, que é aí bastante alto. E essa torta, né, que são o quê? Extrai o óleo, aí fica o resíduo, e esse resíduo, ainda assim, tem 19% de proteínas. É bastante alto para ser um resíduo, né? E deixa eu ver aqui mais, o que é que eu dar uma pescadinha aqui. Sim, e o que está sendo usado ultimamente é a barra de cereais, né, do licuri. Só que muita gente ainda está com dificuldade, porque os equipamentos para a produção desta barra de cereais é caro, então poucas pessoas ainda estão, né, comercializando essa barra de cereal do licuri. E agora eu vou falar um pouquinho, né, dos investimentos do Bahia Produtiva, que estão sendo investidos, né, mais de 5 milhões aí, o governo do estado junto com o Bahia Produtiva, e nós estamos investindo, né, pela primeira vez, um valor tão alto na cadeia da oleaginosa no estado da Bahia. Então, aqui eu já vi que tem a presidente lá de Várzea da Roça, Janete, né, tem o ACR de lá também, Marcos, tem o ACR de Várzea Queimada, que também está sendo beneficiado com os investimentos, né, da cadeia de oleaginosas, e qual é o nosso objetivo maior? Melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, porque elas começam, né, trabalhando ali, quebrando o licuri. E isso é um trabalho que leva horas e horas para conseguir 1 quilo ali daquela amêndoa. Então, nós estamos investindo com maquinários, né, aqueles equipamentos já para quebrar, para despelar, e que vai otimizar muito o tempo e também a qualidade do produto. Porque hoje em dia os consumidores eles estão muito exigentes, né? E com razão.
Então, quanto melhor for aquele licuri, né, melhor vai ser o preço agregado naquele produto. Hoje, lá em Várzea da Roça, as obras estão praticamente concluídas, né? Investimos lá quase R$1 milhão para uma unidade de extração do óleo. Então, aquelas entidades que trabalham com licuri pode fazer uma parceria com a associação, né? Não só aqueles associados, mas também outros que trabalham com o licuri, para estar levando lá o seu produto e estar beneficiando, né? Porque lá vão ter os equipamentos adequados para estar melhorando ali o seu produto. E em Caém também, né? Várzea Queimada, numa comunidade quilombola que eu tive o prazer de visitar. Eles também estão sendo contemplados com esses maquinários, né? Para estar aí desenvolvendo melhor o seu trabalho. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu já visitei várias comunidades, né, do licuri, o pessoal lá, as mulheres de Várzea da Roça são as guerreiras, que, né, há muitos anos já trabalham com isso, né, quebrando ali o coquinho e fazendo o seu alimento, né, fabricando também óleo artesanalmente, né, porque a fábrica ainda não está pronta, mas em breve já vai estar funcionando, e aí melhorando o produto. Eu acho que tem que ter uma parceria com todas essas entidades que foram contempladas com a oleaginosas, com esse edital, para estar melhorando e visibilizando mais ainda a questão do licuri da Bahia, né? Porque muitos chefes de cozinha, inclusive a Bela Gil, faz bastante propaganda do licuri daqui da Bahia. Ela, no programa dela, da GNT, ela sempre está falando dos produtos aqui da Bahia, inclusive o licuri. Eu acho que a união, né, dessas entidades vai fortalecer mais ainda este produto, né, e gerar o quê? Renda, né, melhor renda, qualidade do produto e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Qualquer dúvida, estou aqui. Dizer qual é o ponto ideal para você pegar esse esterco e colocar na plantação, ok? Então, quando você pegar nele, você vai juntando, certo? De vez em quando você vai lá e revira. Por que revira? Porque às vezes ele pode estar sequinho por fora, mas por dentro está com muita umidade. Não aconselho colocar a mão. Por quê? Porque aquele processo de fermentação vai para uma temperatura muito alta. Então, você pode, inclusive, se machucar, queimar a mão. Então, de vez em quando, você vai lá e revira aquela montanha para que ele fique todo por um, para que ele seque todo por um. Então, quando você perceber que ele já está quase esfarinhando, quase aquele pozinho, ele está bem curtido, né? Está bem curtido. Qual a importância disso? Deixa eu só falar para não esquecer. Lembra que eu falei anteriormente que a verminose, ela sai nas fezes do animal e ela fica esperando ser abocanhada para concluir o ciclo de vida dela? Então, quando você pega esse esterco muito verde, com muita umidade, e coloca na sua plantação, aquela verminose que está nesse esterco, ela vai sair daquela bolinha de fezes e vai para a pontinha do capim, esperando o animal que vai vir comer aquele capim. E aí, então, ela completar o ciclo de vida dela. Ok? Então, daí a importância, né? Daí ser mais um ponto de limpeza, né? É a gente curtir o esterco. É por conta disso. E quando esse esterco ele é curtido, a verminose ela não vive fora do organismo, né, do animal. Quanto tempo vive a verminose? Depende, nós temos milhões de casos. Então, quanto mais tempo você deixar curtido, né, você deixar ela fora do contato com o animal, melhor. Então, quanto mais seco, mais garantia você tem de que esse esterco está limpinho, está sem verminose. Ok? Ok.
Eu sou da Associação do Licuri, eu perguntei porque eu também crio cabra de leite e a gente está tendo esse trabalho fazendo hortas, estamos também com as frutas, aí a gente está utilizando essas fezes para adubação, por isso a minha pergunta. Pronto. Realmente, como a menina falou, aqui em Várzea, a nossa agroindústria está praticamente pronta, a única coisa que está faltando é a cisterna, né? A gente já está em contato com o técnico da CA, ficou desse mês, a gente já está vendo em relação à compra dos maquinários. Eu fico muito feliz de saber que essa empresa de cosmético já está com essa produção tão grande, a gente sabe que tem, mas a gente não, eu mesmo não tinha esse conhecimento. Aí eu queria que a menina repetisse para mim, que eu não consegui notar o nome da empresa de cosmético que está fazendo o hidratante corporal de licuri. Porque eu sei que o óleo de licuri está sendo usado em muitos cosméticos, porém, pouco está sendo colocado na própria embalagem, que é o óleo específico do licuri. E essa empresa já está fazendo justamente. Eu queria que ela repetisse para mim, por favor, o nome, só para eu anotar aqui. E a gente vai precisar, né, do pessoal da Cofasp, um pouco disso, né? Dessa questão da ajuda, em relação dessas empresas que já estão trabalhando, que pode ser que no futuro, né, será nossas, como é que mesmo a palavra que eu posso falar agora, fugiu da minha mente, parcerias, né, vamos botar assim, futuras parcerias para a gente estar realmente escoando nossa produção e a gente está passando o óleo de um preço melhor, não a amêndoa de um preço inferior como está sendo feito hoje. O nome da empresa é L'Occitane, eu estou escrevendo aqui no chat, né, para depois vocês pesquisarem no Google, e aí o pessoal da Cofasp dá uma ajudinha aí, mas o nome da empresa é L'Occitane. Ela é uma empresa francesa, mas que tem sede aqui no Brasil, e aqui em Salvador mesmo, a maioria dos shoppings tem loja dessa empresa. É uma grande empresa, né? É uma multinacional, já que ela também tem fora do Brasil. Eles já têm parceria com o pessoal da COPES. A COPES já está vendendo para eles. E é eles que produzem o óleo. No caso, eles compram o licuri e aí envia para, se eu não me engano, é São Paulo, né? A fábrica deles lá em São Paulo, é um laboratório, inclusive. E aí lá é que eles vão fazer toda a produção. Tá o nome aí no chat para quem tiver interesse. Primeiro pesquisar um óleo, o hidratante, né? Está sendo vendido aqui em Salvador, acho que 100 ml é R$ 78, se eu não me engano. Só 100 ml por esse preço aí de R$ 78. Janete, eu acabei de achar o óleo aqui na internet. Isso. O link onde eles vendem online, eu vou mandar para tu no privado, aí vocês dão uma olhadinha no produto, viu? Ok. Isso é uma coisa que, infelizmente, não é acessível para todos. As coisas da agricultura familiar, né, essa produção que a gente está tendo e que as cooperativas estão tendo, o custo está sendo muito alto. Então, assim, a população mais humilde, mais simples, não está conseguindo ter acesso. É verdade. Infelizmente, essas produções, né? É verdade. É por isso que a gente está aqui hoje, né, eu e Karina, para estar divulgando, né, nosso trabalho, tá explicando para vocês, para estar melhorando aí o trabalho de vocês, né? E eu estou adorando aqui essa parceria, viu, pessoal aí da ATE. Tá de parabéns, estou gostando muito dessa videoconferência. Eu acho que não tem que terminar por aqui não, né? Tem que dar continuidade. Exatamente. Mais alguma pergunta?
Enquanto o pessoal se inscreve, eu vou ler a mensagem que Marcos colocou aqui no chat para a gente. Várzea da Roça tem um grande potencial na produção do licuri, com certeza vai fazer muito sucesso o empreendimento que o Bahia Produtiva tem investido em nosso município. Aí trazendo um pouco da experiência lá da associação, né? Anderson agora tem uma pergunta. Anderson está por aí? Tô sim, é porque... vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos. Não, é porque tem hora que trava, parece que você vai para clicar no ícone do microfone e o negócio demora aqui. Eu vou começar logo minha pergunta, primeiro para a Thaís aí, né? Tem a ver um pouquinho com Karina, depois eu chego nela. Existe já alguma ração? Me lembro que eu visitei, não me recordo do ano, uma das festas do licuri. Foi lá perto de Capim Grosso, não me lembro também a localidade, né? E já existe alguma ração, algum tipo de ração já pronta, com algum trabalho com licuri para animais de pequeno porte? Já existe alguma, vamos colocar receita, né, nesse sentido, para a utilização do licuri, no caso, para ração de animais, e principalmente animais de pequeno porte, que é o caso da gente que é agricultor familiar. Oi, Anderson. Essa ração, se ela já vende em casas de produtos de veterinário, não, que eu tenha conhecimento, não. Mas como é feita essa torta, né? Após a extração do óleo do licuri, aí fica aquele resíduo. Então, esse resíduo, ele é utilizado na ração dos animais, né? Sobra aí bastante depois da retirada do óleo. E também tem algumas empresas, tem um projeto chamado Biomassa Brasil, que compra também esses resíduos, né, para fazer lá até cimento, estão se fazendo aí com o resíduo do licuri. Mas a resposta da ração, se ela já vende industrializada, que eu saiba, não. Mas todo esse resíduo que sobra, né, ali, o resto que é retirado, o óleo e aquela sobra ali, ele é utilizado para a ração animal. Porque eu não me recordo, mas foi alguma universidade que estava tendo essa conversa sobre algum trabalho, né? Aí como já tem alguns anos que eu fui, no caso já tem uns 2 anos mais ou menos, e aí eu queria saber se já tinha alguma coisa já mais pronta, assim, preparada, né? Sobre Os estudos é que é uma ração que ela pode ser complementar, né? Ela não pode ser ali exclusiva para o animal. Ela é complementar. A torta do licuri, né? O animal ela tem que se alimentar de outros tipos, né? De rações e o licuri ela não pode ser exclusiva. O estudo é esse, que ela tem que ser complementar. Não é isso, Karina? Karina aí que... Por ela ser uma planta rica em proteína, se você der demais, né, como qualquer alimento rico em proteína ou rico em energia, se você der em grande quantidade, ele vai causar uma diarreia no animal e pode até matar mesmo, né? É que nem a gente come um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne, um pouquinho de salada, sempre um pouquinho, né? No prato maior. E naquele pratinho pequenininho a gente come o quê? A sobremesa, né? Então, a sobremesa é aquele pouquinho para poder, né, equilibrar, daquele equilíbrio dentro do organismo. Então, essas tortas todas a gente chama de suplementação, né? São suplementos. Então, a torta de licuri, excelente, é um suplemento. E você vai dar ou antes de você soltar seus animais para o campo, ou no retorno deles, né, no final do dia, a gente coloca no coxo. Que quantidade pode ser dada? Uma média de 300 gramas por fêmea, uma fêmea em estado normal, né, solteira, uma fêmea no terço final da gestação ou parida, você aumenta um pouco, passa para 400 gramas, né, aumenta um pouquinho. Um reprodutor, 500 gramas, né? Se for na época que ele está na estação de monta, você pode aumentar um pouquinho, 600 gramas, tá certo? Mas manter sempre
eu preciso ter uma balança para poder pesar. Não, você pesa uma vez e você tem uma ideia mais ou menos daquela quantidade, né? Você pode ter um recipiente, uma coisa que você se baseia. Entendeu? Um copo, né? Que você tem uma base, e aí você coloca isso no coxo, né? Isso é um alimento suplementar. Tá certo? Não pode dar demais, não pode ofertar demais, porque ele vai comer muito, claro, porque é bem atrativo, né? Além de ser cheiroso e tal, qualquer torta, né? Dessas aí. É que nem a gente, se a gente comer uma torta inteira e comer um pouquinho de feijão, a gente vai ter um piripaque, né? É a mesma lógica, né? Com certeza. Até porque, assim, uma possibilidade, eu não sei se fica mais viável do que os outros itens que a gente usa, que é lá no Procamping, a lista, né? O maior gasto que a pessoa vai ter é com ração, por exemplo, com milho, com soja, né? Com Exatamente. Então, isso poderia ser uma forma que talvez desse ao produtor uma tranquilidade, até porque o preço de milho e soja varia muito, né? Então, poderia dar uma segurança maior, né? Tem um professor da Universidade Federal da Bahia, eu estou em contato com ele justamente para a gente ver se a gente consegue, né, no futuro próximo, aí, sentar para a gente definir essas coisas, né? Inclusive, o Licuri está na nossa mira aí, para a gente ver, minha proposta é a gente ver suplementos, né, de fácil acesso a agricultores familiares para a engorda desses borregos, desses cabritos. E o custo do transporte, né, que é uma coisa que a gente tem perto, né, próximo da gente. Sim. Uma pergunta que eu queria fazer para a Karine é como está hoje o Procamp, como está o trabalho hoje? Se está desativado, eu me lembro que o pessoal me fez uma pergunta, né, que a gente conversando sobre essa questão lá, e eles, a última vez que a gente tratou sobre isso, eles me perguntaram quanto é que está o preço do quilo, né? Aí eu mandei mensagem para Matheus, e Matheus disse que o frigorífico na época estava com as atividades paradas por causa da pandemia. Eu queria saber como é que está hoje o Procamp, como é que está funcionando. Então, tá desse jeito aí, né? Você participou da primeira turma, não foi? Foi, primeira turma. Você lembra que a gente passou uma tarefa para casa, né? Pedimos que vocês conversassem, levassem para as suas comunidades o que foi que vocês tinham visto lá, o que foi que vocês entenderam e tal, e vissem quais produtores, né, que gostariam de fazer parte. Né? Só que o fazer parte não é só ingressar, é trabalhar, é mudar toda a forma de manejo que eles tinham, né? Primeiro formando aquele lote de 50 matrizes, né? Depois a questão de estrutura, enfim, se adequar ao programa para poder fazer parte dele. E aí quase nenhum dos ACRs me respondeu, né? Ou pelo menos entrou em contato lá com o pessoal do frigorífico para poder dizer se tinha produtor e quantos tinham. E também coincidiu de ser logo na época que começou a questão da pandemia, e aí teve a questão do afastamento social, e todo mundo ficou meio com medo, né, de visitar, e claro, a gente ninguém é obrigado, a gente também não está indo para campo, a gente também não está fazendo visita. E o frigorífico realmente ele tá parado, né? Inclusive, eu soube até que eles estavam meio complicados com a questão de alguns contratos, cumprir alguns contratos com alguns credores, né? Com supermercados, casa de carne, porque não tinham animais, porque as pessoas não estão viajando, não estão transitando. Então, estava parado, né? Com certeza. Aqui a gente, logo que a gente lançou a conversa, que eu conversei com alguns, a gente formou até uma lista, né? Aí vem aquela questão da gestão e da dificuldade de união, porque eu senti essa dificuldade enorme de união, porque, assim, os produtores, um só produtor, no caso, na minha comunidade, ele não tem condição de fazer um lote grande, entendeu? Então eu precisaria, como a gente fez lá, a base de 100 a 100 ou mais de 100 animais, né? O mínimo era 100 para ser viável, e a gente estava com dificuldade de encontrar, de fazer essa organização. E aí outro questionamento que eles fizeram também bastante, não é nem tanta questão do suplemento, né, da suplementação, mas a questão do volumoso. Que é uma coisa que eles não têm o costume de fazer, não estavam preparados, não tem uma preparação para fazer armazenamento volumoso, ou de capim-bufo, ou da palhada de milho, ou qualquer outra coisa que possa ser usada para complementar a ração dos animais. Aí a gente está trabalhando com a ideia, porque a associação tem um rebanho coletivo dela que é de em torno de 95
animais, e vai dar em torno de 70 matrizes, né? E a gente está tentando ver se consegue fazer um trabalho a partir das matrizes da associação, né? Que fica mais fácil formar Ótimo. um lote e complementa com um lote com algum outro associado que possa ter, né? É O mais ou menos lote essa ideia que a mínimo, gente o está lote mínimo tentando. deles lá é 50. O lote mínimo para ter lucro são 50 animais, não necessariamente precisa ser 100. Então, talvez possa fazer uma seleção no meio dessas 70, começar com 50, né? E fazendo toda a estrutura, né? Porque tem que ter, né? Toda aquela estrutura, né? A questão do creep feeding, a estrutura física mesmo que eu falo, né? Os currais, baias, né? Seleção de reprodutor, seleção de matriz. E aí começar com 50 e vendo, né? Como é. Eu acredito assim que se começar direitinho, a tendência é que os outros, né, comecem a ver aquilo e com certeza vão querer participar. Não, tem produtores lá que eles têm animais de qualidade, principalmente da raça Doppler, Karina, e eles têm muito Sim. interesse de aderir, né? Ótimo. Agora, a gente estava até animado porque estava com a previsão de já no final de abril ali, começar a construção dos apriscos, só de agora em diante até agora parou, justamente por causa da questão da pandemia. Foi um questionamento deles também, foi a falta de local para você fazer o confinamento dos Para fazer animais. o quê? Fazer o confinamento, deixar eles, no caso, no período de passou 3 meses, né? Você faz o confinamento completo do animal para fazer a terminação. Foi um dos questionamentos deles. Mas eles podem não trabalhar com confinamento, pode trabalhar com terminação mesmo, né? Ou engordar o borrego, fazer o borrego. Isso, é terminação, é que eu confundi, é terminação. Porque confinamento é quando ele já começa no pico, né? E confinamento, além de ser mais, o custo ficar maior, a questão de doença também é muito mais incidente, né? Porque o animal está ali dentro, está preso, está confinado, então tem que ter muito mais mão de obra, né? Com certeza. Mais alguém? Obrigada. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Enquanto isso, gente, enquanto ninguém se inscreve, eu tenho uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é uma sugestão. A gente abordou aqui o potencial do licuri na alimentação animal. É bem bacana, tem várias pesquisas rolando sobre na alimentação, específico para cada cadeia, né, gente? Eu posso procurar e compartilhar no grupo dos ACRs depois, para avicultura, para piscicultura, inclusive. A gente discutiu também algumas potencialidades na alimentação humana e na fabricação de cosméticos. E aí tem uma questão que é principalmente cultural, né? Eu sou das ciências sociais, eu sempre puxo para o lado, que é essa coisa dos saberes tradicionais, que são as potencialidades curativas, anti-inflamatórias, medicinais do licuri. Se a gente podia abordar um pouquinho disso também. Eu não sei, Thaís, mas eu não tenho nenhuma experiência nessa área, né? O que eu sei é só na questão da ração mesmo para animais, eu não tenho propriedade para poder falar sobre essa questão de propriedades curativas do licuri. Na semana, eu acho que tem uns 15 dias, né, eu participei de uma videoconferência com algumas universidades. Então, existem pesquisas, mas ainda está em estudo, né, para a questão do licuri como cicatrizante. Mas aí, para a gente aprofundar esse assunto, eu acho que agora é muito cedo, mas já existem sim pesquisas referente ao licuri para cicatrização de ferimentos, né? Questão de ferimentos. Foi mais ou menos o que foi discutido nessa videoconferência com professores até da UFES, né? De Feira de Santana. Já existe estudo quanto a isso. Maravilha, obrigada. Eu vou ler a pergunta de Marcos, que ele enviou para a gente aqui no chat. Em relação ao momento de pandemia que estamos vivendo,
a CAR, através do governo do estado, tem alguma estratégia para fortalecer o escoamento da produção dos agricultores nas associações que foram contempladas no projeto Bahia Produtiva, em especial o Licuri? Então, existe uma parceria, né, que é o pessoal da comunicação lá da CAR, e eles estão fazendo um trabalho de delivery com essas entidades que já comercializam. Então, tem um aplicativo da agricultura familiar, e aí eles se cadastram, né, colocam lá seus produtos e vendem através desse aplicativo. Tudo delivery, entrega em Salvador, entrega em Lauro de Freitas. Aí depois a gente poderia até passar o contato, né, Karina, de Silvia, lá da comunicação, para ver como é que está sendo isso. Mas tem várias cooperativas, inclusive a Frig Bahia, né, a Natucoa vendendo chocolates, o pessoal aí, que Karina é responsável pelo edital da Frig Bahia. Então, tem várias cooperativas, da própria COP está nesse aplicativo aí, Delivery. Eu acredito que Silvia, lá da comunicação, possa auxiliar vocês quanto a isso. Eu Mas vou botar aqui o e-mail de Silvia, e quem quiser, manda e-mail para ela, perguntando como é que faz para ter acesso ao aplicativo e tal, tá? Ela deve colocar todo... Viu? Eu vou colocar aqui. O passo a passo de como se cadastrar, como é que vem, né, esse produto para chegar em Salvador. Aí ela explica tudo direitinho. Mas o governo da Bahia está pensando sim, né? Porque é um momento novo, né, para todo mundo. É o novo mundo. Então, está sendo pensado, sim, essa questão da escoação dos produtos da agricultura familiar. Ok. Pessoal, a gente tem mais perguntas? Marcos está agradecendo a Thaís pela resposta, porque ele continua sem áudio, viu? Bom, eu acho então que no momento não temos mais perguntas, não é isso? Vanessa, eu peço então para tu começar com as considerações da COFASP. Sim, podemos. Então, assim, gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Está sendo um grande desafio essa nova modalidade de trabalho, né, da terra remota. Como vocês estão vendo, sempre tem um probleminha de internet com alguém, enfim. O acesso às comunidades também é uma coisa que a gente tem pensado em priorizar. Por isso, a iniciativa de gravar a videoconferência para disponibilizar no YouTube os trechos mais relevantes. Para quem não conseguiu nos acompanhar hoje e acessar posteriormente, eu queria relembrar para todos os dirigentes, agricultores e ACRs que estão nos acompanhando que a gente está produzindo uma série de materiais, né? Alguns já foram lançados, outros estão quase prontos, outros estão em fase de produção, principalmente cartilhas e videoaulas, para garantir essa formação continuada, esse diálogo, essa parceria entre nós e cada associação beneficiária durante esse período de pandemia. Então, nos próximos 2 meses tem muita coisa bacana para ser lançada. A gente não sabe depois desses 2 meses exatamente como vai ser, qual vai ser a situação, né? Vamos esperar o cenário mundial aí, o que é que nos aguarda nesses próximos 2 meses nacional. E é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Thaís e Karina, foi um enorme prazer. Informações sobre a app da agricultura familiar. Ah, maravilha, Karina acabou de compartilhar aqui um e-mail para informações sobre o aplicativo, gente. Então, eu vou socializar isso no grupo dos ACRs também, para quem não estava aqui acompanhando a gente poder participar da discussão, né? Acessar, se inteirar, porque é uma iniciativa muito interessante. Agradeço às meninas.
por terem trazido. E é isso, velho. Agradecer mesmo. Foi muito bacana. Até a Eu que próxima, né? agradeço. Estou à disposição quando precisarem, tá certo? Quiserem marcar alguma outra coisa com um tema mais específico, a gente tá, eu pelo menos estou à disposição, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Então, eu também estou Obrigada. aí à disposição e muito obrigada pelo convite, viu? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aqui para atender todos vocês. Pronto. Eu queria ver dentre os demais se mais alguém quer trazer algum agradecimento nesse momento de encerramento da nossa atividade. Algum representante dos ACRs? Eu queria agradecer às meninas, né, por participarem aí, ao pessoal da Cofasp também. Um abraço a todos vocês. Realmente foi um balde de água fria que caiu na gente, né, essa questão toda dessa pandemia. Mas a gente tem que crer que Deus sabe o que faz e nada foge ao controle dele, né? E eu tenho muita expectativa, viu, Karina, que as pessoas lá possam acordar, porque a gente vê o pequeno agricultor perdendo muito com isso. E a gente vê que eles têm muito potencial, principalmente com a criação de rebanhos pequenos, né? Pode agregar um valor muito bom à renda deles. Mas eu agradeço muito as orientações, Thaís também, um abraço, viu? Nunca tinha lhe conhecido, prazer imenso. Um abraço. Vamos ver se a gente consegue consociar essas coisas aí, né? Sim, sim. Eu só queria deixar um recadinho aí para os ACRs, que vocês conversem bastante com os agricultores, né, que vocês acompanham, que a gente está vivendo um momento complicado, não só por conta da pandemia, mas por conta da situação política em que vive o país, né? Então, eu particularmente eu não vejo perspectiva a curto prazo de projetos para a agricultura familiar. Então, o que a gente tem hoje rodando é o Bahia Produtiva, né? Então, ele está previsto para acabar o ano que vem. E aí, né? A gente tem que começar a caminhar com as próprias pernas, a gente tem que começar a valorizar o investimento que tem sido feito. Tem comunidade que recebeu investimento de 2 bilhões de reais, 1,5 milhão de reais, 500 mil reais. É muito dinheiro, é muita coisa, né? Verdade. Então, eu gostaria muito que os agricultores, alguns, né, não são todos, claro, mas alguns acordassem para isso e, assim, pegassem isso com muita vontade, com muito carinho, com muito amor e preservassem, porque a gente não tem perspectiva, né, de quando a gente vai ter alguma coisa parecida, igual, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel, mas parecida, né, a gente não tem nenhuma perspectiva disso. Então, era só pedir que vocês levassem esse recado meu aí para eles, né, para que a gente pudesse conseguir aí continuar na luta, né, e não voltasse aquele tempo antigo de depender de político, de mandar o cartãozinho, de pedir. Lembra que antigamente era assim, né, e a gente, de uns 10 anos para cá, a gente conseguiu, né, ter alguma autonomia e hoje a gente se encontra nessa situação. Tá bom? Tá certo. Pessoal, antes da gente dizer tchau, eu separei uma poesia aqui para compartilhar com vocês, se vocês ainda tiverem só alguns minutinhos para gente fechar, né, esse momento nosso. E aí é uma poesia que fala um pouco sobre essa questão das distâncias, né, que é algo que a gente tem vivenciado muito durante esse período. Eu espero que vocês gostem. E diz assim: o tempo é de olhar interno e sensato, e visa a harmonia entoada no canto, irrigando o brilho para não regar pranto, e assim aprender e entender que o trato da vida hoje ensina, em vias de fato, que cuidar é preciso, com o jeito e do tanto olhar para si, conhecer-se, e, no entanto, enxergar no outro o calor do contato. E mesmo à distância, o momento é presente, em cada ação, prevenindo e ciente que às vezes se faz necessário isolar. O tempo do ar passa em brisas ao vento. O nosso é composto em cada pensamento, de como viver e melhor caminhar. Em observar o compasso e a canção, respeitando o ritmo de cada passada, sabendo que ainda em outra caminhada, ali estaremos com o toque na mão. O abraço sincero e o cheiro no irmão.
é sempre bem-vindo na nossa jornada, para que essa harmonia seja bem tocada. A gente se entoca em um violão, de acordes primários, em tons de saber, que arranjos são sons de fazer bem querer. E a melodia da vida é perene, distantes, porém bem mais perto do abraço. A gente acredita na volta do traço, onde a brisa no ar de novo sereno. Maviael Melo. É isso, espero que tenha. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez a presença. A presença de cada uma e cada um de vocês. E a gente se encontra em breve, né? Fé em Deus. E usem máscara, viu? Quando sair, usem máscara. E tem que conscientizar cada um dos agricultores a importância, né, do uso da máscara, que evita aí esse coronavírus. Se preservar. Sim. Ok, pessoal? Até a próxima, então. Tchau, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Até logo. Tchau. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.